nos falou Jesus. Sejamos cristãos sinceros, andemos em sua luz. Aceite agora Cristo de todo teu coração. Do contrário, estarás perdido para o céu. Não irás, não. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 10, e vamos ler do versículo 24 até o versículo 33. Diz assim as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. É muito importante você confessar que só Jesus Cristo salva. É muito importante você abrir o seu coração e aceitar Jesus Cristo como Salvador de sua vida. É muito importante você crer em Cristo Jesus. E não somente crer em Cristo Jesus, mas confessar perante os homens que você pertence a Jesus. O versículo 24 diz: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como o seu senhor. A Bíblia diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo Jesus. E a Bíblia também que nós devemos crescer à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isto significa dizer que Jesus ele esteve aqui neste planeta e aqui ele viveu, aqui ele
desenvolveu seu ministério e aqui ele testemunhou a verdade eterna do Evangelho de Jesus Cristo. E quando ele diz aqui que o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor, é que a mesma missão de Cristo é a sua missão. Isso. Jesus viveu para brilhar, você deve viver para brilhar. Jesus viveu para testemunhar, você deve viver para testemunhar o Evangelho de Cristo. E ele diz, se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Então, eles não pouparam nem Jesus. Chamaram Jesus de Belzebu. Agora, só que Jesus está dizendo o seguinte, olha, se eu que sou eu, eles me chamaram de Belzebu, agora imagina vocês, né? Eles também vão chamar vocês. Então ele diz aqui, portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Então, aquilo que é obscuro, aquilo que está encoberto, aquilo que não está desvendado diante dos moradores da terra, isso vai ser desvendado. Porque a Bíblia diz que todas as coisas estão descobertas diante daquele que é o Criador dos céus e da terra. E quando você lê o último versículo de Eclesiastes, lá também fala que as coisas más e as coisas boas serão descobertas e reveladas diante de todos. E aqui ele fala que nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Nada há encoberto que não venha a ser revelado. Então você já tem consciência de que os segredos do seu coração serão revelados. Versículo 27. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Então a mensagem do Evangelho, ela é para ser proclamada dos eirados. Eirados é a parte mais alta da casa. Jesus falou em particular para os seus discípulos, mas depois ele disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E é por isso que ele diz, o que eu vos digo aos ouvidos, o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. O versículo 28 diz, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Os homens, as autoridades governamentais, o máximo que eles podem fazer é tirar a sua vida e nada mais. Eles não podem ir além, por isso que nós não devemos temer a autoridade. Não, porque elas não são de patavisca nenhum. A Bíblia nos ensina a temermos a Deus. A temermos a Deus. Agora, por que temer a Deus? Porque ele diz aqui, que Deus pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Deus pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E então nós devemos temer a Deus. Só Deus tem autoridade para lançar você no inferno. As autoridades não têm, o diabo não tem e ninguém tem, mas Deus tem. Por isso você não tem que temer a autoridade, não tem que temer o Satanás, você tem que temer a Deus.
tem que respeitar Deus, tem que buscar Deus, tem que servir a Deus. Versículo 29. Não se vendem 2 pardais por um aço, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Aqui é que tudo está sob o controle de Deus. Porque até os pardais estão controlados pelo governador de todas as coisas, que é o Criador dos céus e da terra. Versículos 30. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Então aqui Deus está mostrando sobre o cuidado que Ele tem com cada um de nós. Até os cabelos da nossa cabeça estão contados. E ele diz aqui no 31, não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Então os pardais têm valor? Tem. Mas Deus diz que nós temos valor, muito mais valor do que muitos pardais. Então nosso valor é um valor que supera os pardais. E se Deus cuida até dos pardais, Deus também cuida de nós. E ele diz aqui, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. O que seria esse confessar diante dos homens? É você falar para todas as pessoas que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É você defender a sua fé em Cristo Jesus diante dos moradores do planeta Terra. Isso é confessar diante dos homens. Ele diz que aqueles que confessam Jesus, ele também, Jesus, confessará ele diante do Pai. E ele diz, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, se você confessa, Jesus também confessa diante de você, diante de Deus. Se você nega diante dos homens, se você nega Jesus diante dos homens, você também será negado diante de Deus. E isso significa dizer que a Bíblia diz assim, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por que vinde benditos de meu Pai? Porque você confessou diante dos homens e aceitou Jesus como seu Salvador. Mas a Bíblia diz, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Porque você negou Jesus enquanto teve a oportunidade de confessar. Se você negou Jesus, rejeitou Jesus, você vai também receber essa palavra, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por isso que é importante, muito importante, você confessar e receber Jesus como seu Salvador pessoal. Porque Deus amou o mundo e deseja de salvar seu filho
morreu na cruz, simplesmente por te amar. Oremos. Agradecemos a Deus por esses momentos na tua presença aí, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa noite, que Deus vos abençoe.